Estamos de volta com o Fé na Vida nessa terça-feira para todo o Brasil. Mais uma vez, obrigado por estar com a gente aqui pela TV Evangelizar, acompanhando o nosso programa. E você sabe que no começo de todo mês, todo associado da obra Evangelizar recebe em casa o Jornal do Evangelizador, com os destaques da obra, com palavras importantes, de certa forma, um mini guia espiritual para você todos os meses chegando na sua casa, né? Com dicas importantes, com um quadro ali, inclusive, para as crianças, enfim. Tem muita coisa boa nesse Jornal do Evangelizador agora de novembro. Você acompanha os destaques agora. O Jornal do Evangelizador do mês de novembro está repleto de novidades e informações para você e sua família. Nele, louvamos Jesus Cristo, Rei do Universo. O Senhor é Rei, o Senhor é meu pastor e Rei. Você vai conhecer a versão 2019 do Diário Espiritual, moderno, prático e com novo visual. Adquira já o seu. No Espaço do Leitor, apresentamos os desenhos de nossos fiéis mirins. Dom Orani Tempesta escreve sobre a importância de abrir o coração para Cristo. No caderno infantil, o Manzotinho nos conta a emocionante história de São Carlos Borromeu. Fique sabendo também como os gestos de caridade mudam a vida para melhor. O Jornal do Evangelizador fala também sobre a morte e a dificuldade de lidar com as perdas. Irmã Zélia nos dá dicas preciosas de como aceitar a missão que Deus concede a cada um. Medite, toma uma decisão, deixa Deus fazer acontecer na tua vida o que Ele, desde toda a eternidade, planejou. Reze a novena das almas benditas e de Nossa Senhora das Graças e alcance muitas bênçãos. Para o Natal, adquira os produtos da nossa loja virtual. A Ação do Menino Jesus pede a sua doação extra para ajudar a obra a ampliar o seu trabalho. Associe-se e receba em sua casa o Jornal do Evangelizador, porque juntos evangelizamos mais. Tá aí para você o Jornal do Evangelizador desse mês de novembro. Você viu ali que entre os destaques está sobre lidar com perdas, né? Eu quero já te fazer um convite aqui, que na sexta-feira, no dia 2 de novembro, no feriado de finados, nós teremos um programa especial para falar sobre esse assunto, como lidar com perdas também, com uma psicóloga que fez um livro para você orientar as crianças a saber um pouco mais sobre o que é a morte, lidar com a perda e tudo mais. É um assunto bem bacana para você que é adulto, para você que é jovem, né, para você que é idoso, também aprender na sua vida. Porque é difícil a gente lidar com certas perdas, evidentemente. A morte é a única certeza que a gente tem. Mas como ensinar as crianças sobre isso? É o tema da sexta-feira aqui do Fé na Vida, não perca. E eu quero te convidar também a ligar para o nosso call center aqui da TV Evangelizar, para você saber mais sobre a obra Evangelizar e poder receber o Jornal do Evangelizador. Essas são imagens do nosso call center. São dezenas de funcionários trabalhando dia e noite para atender a sua ligação. Você de todo o Brasil pode ligar para cá pelo telefone 41 3221 6060, buscar informações sobre a obra Evangelizar, as formas de você se associar a essa obra, saber um pouco mais para onde vai o seu dinheiro. Se você tem alguma dúvida disso, ligue para a gente. Você de todo o Brasil. Mas é importante você saber que a sua ajuda faz a diferença na vida de milhares de pessoas das instituições parceiras aqui da obra Evangelizar. Muito bem, vamos falar de saúde agora. Todo mundo sabe que a alimentação saudável é um dos pilares, né, da nossa saúde, ou seja, você comer bem de forma correta faz bem, evidentemente, para a sua saúde, assim como praticar exercícios físicos e tudo mais. A alimentação também está ligada ao prazer. Ou seja, você comer aquilo que gosta, acaba liberando substâncias no nosso cérebro que nos dão essa sensação de prazer. Mas como controlar isso adequadamente para não virar uma compulsão alimentar? E como fazer a alimentação saudável também ser a nossa aliada e também despertar prazer na nossa vida? Esse é o tema que nós vamos abordar aqui no estúdio com a Aline Kissack, que é nutricionista. Tudo bem, Aline? Obrigado por ter vindo. Tudo bem, obrigada. Sempre um prazer te receber aqui. A Aline, que já esteve algumas vezes aqui no nosso programa, né, falando sobre alimentação, mas a alimentação é uma área da nossa vida que está diretamente ligada a esse bem-estar. É um prazer sempre a gente comer aquilo que a gente gosta, não é? Mas existe uma linha tênue aí entre o prazer e uma certa compulsão que pode, claro, ter um enorme prejuízo para a nossa vida, não é?
É verdade. Primeiro, lembrando que a alimentação ela está em todos os momentos sociais, né? Natal, Ano Novo que está chegando por aí também, aniversários, casamento, tudo em volta da comida. Então, ela dá prazer principalmente por essa parte social e outra porque o nosso corpo só sobrevive se a gente comer. Então, ele faz a gente ter prazer para que a gente continue se alimentando para sobreviver. Isso é fisiológico, isso é básico. O problema é quando a gente vai comendo coisas não saudáveis que ativam um hormônio de vício, né? Como, por exemplo, o açúcar. O açúcar ele pode vir tanto do doce quanto do salgado. Isso depende da genética de cada pessoa, porque tem aquelas pessoas que amam doce e não ligam para salgado. Outras que não ligam para doce e adoram pão, macarrão, né? Pastel, tudo. E eles são chamados de carboidrato. O nosso neurônio precisa de carboidrato para poder funcionar. É a alimentação preferida dele. Mas se a pessoa deixa de comer nessas dietas restritivas, dá o quê? Mau humor, irritabilidade, que a gente ouve falar bastante quando as pessoas fecham a boca para emagrecer, que também não está certo. Agora, pensa comigo, você já tem vontade de comer uma batatinha, uma pipoca, você vai lá e pega só uma? Geralmente não, né? Ah, tá. Achei que você ia falar que sim. É isso mesmo. Não, e é engraçado isso, porque determinados alimentos você realmente... Até tem chocolate que uma certa época fez até a propaganda disso, né? Utilizou isso. É impossível comer um só, lembra? Então, mesmo. A gente... Porque eles apostam justamente nisso. Você não come um chocolatinho, você acaba comendo a caixa inteira. E aí... Então, tudo que gera crocância, tem algum carboidrato, né? Seja doce ou salgado, e ainda tem gordura, ativa a nossa língua a mandar uma mensagem para o nosso cérebro e ativar um hormônio que chama de recompensa e prazer. Então, te deu prazer, você quer comer mais. E aí te dá uma recompensa, você quer comer mais. Então, um lado bom é que existem alimentos saudáveis que possuem essas três características, ou você pode montar uma receita que vai essas três. Agora, alimento industrializado vai causar um vício que pode gerar a compulsão que você comentou. E sobre isso que você citou aí, de como funciona nessa área do nosso cérebro, né, da área da recompensa, a gente tem uma ilustração para mostrar para você entender um pouquinho. Olha só, aí inclusive eu dou o crédito aqui, é do portal G1, né, que a gente tirou essa ilustração, e a gente sempre dá o crédito a quem faz um trabalho interessante nessa área, que explica um pouco, né, do funcionamento do nosso organismo. Mas olha só, ali a gente vai aproximar agora. Como funciona? Quando alguém precisa de energia, o corpo pede açúcar, que é o principal alimento do cérebro. Quem gastou todo o estoque de carboidrato começa então a queimar gordura. Aí vem o número 2. O cérebro tem um sistema de recompensa que, quando ativado, produz uma sensação de prazer. E o doce é um desses interruptores ali da chamada dopamina, que é essa substância que dá essa sensação de prazer pra gente, né? E tem ali até um chocolatinho, porque realmente o chocolate, cá entre nós, é o alimento mais procurado para saciar, né, essa sensação de prazer, essa busca por prazer alimentar que muitas pessoas têm. E o sistema de dependência do açúcar atua da mesma forma que o tabagismo e o alcoolismo, para a gente ter uma ideia de como é problemático muitas vezes isso, né? E precisa a pessoa aprender a lidar e a controlar os seus desejos alimentares. E o doce aumenta a sensação de prazer. E existe uma informação ali muito interessante. Esse desejo é mais frequente no final da tarde, quando o corpo sofre uma redução da serotonina, que é um neurotransmissor calmante ligado ao humor. Então, final da tarde é o problema. Final da tarde é o problema, principalmente porque além da serotonina, tem o cortisol, que é o nosso hormônio do estresse. O pico dele é entre as 4 e 6 da tarde. E ele se alimenta do quê? De açúcar. Então, se a gente não tomar cuidado, além da nossa energia ir baixando, às vezes a gente ainda tem que trabalhar, o pessoal tem que cuidar da família. Então, às vezes ainda tem muita atividade para ser feita, só que você já está com a energia lá embaixo. Daí, o que a gente quer? Um docinho, um cafezinho para dar aquele up e a gente ter energia. Até o cafezinho pode fazer bem. E o chocolate também, se for 70%.
Porque o cacau diminui o cortisol, que é o hormônio do estresse, e tem o triptofano, que aumenta a serotonina, que é esse hormônio que você comentou, que é o hormônio da felicidade, do bem-estar. Agora, chocolate cheio de açúcar, de gordura hidrogenada, de parafina, que cá entre nós demora 12 anos para sair do nosso corpo. Nossa. Isso não vai te fazer bem, porque vai ativar o hormônio do vício, como você comentou, que parece com o tabagismo, com o alcoolismo e até com a cocaína. E vai trazer uma compulsão para comer aquilo. Compulsão é patológico, pode demorar para chegar lá. Não é porque você tem vontade exagerada de comer que já é uma doença. Mas pode ser um desequilíbrio dos seus hormônios, né? Você está ou com a fadiga da adrenal, ou seja, você está tão estressado, tão cansado, que seu corpo já produziu tanto cortisol, que é esse hormônio do estresse, que ele para de produzir. E aí você fica lá sem vontade de nada, a dopamina piora. Sabe qual é o sintoma da dopamina baixa? Aquela vontade de você ficar assistindo só filme, comendo a pipoca e o chocolate que estão aqui do seu lado. Porque a dopamina faz a gente ter vontade de buscar comida. E se ela tá baixa, você quer ficar só comendo salgadinho aqui, assistindo TV sem fazer mais nada. Bom, e é importante a gente falar também sobre a orientação que você deve dar aos seus filhos, porque criança adora doce, adora chocolate, enfim, vai atrás de pipoca, de alimento industrializado, e é muito difícil a gente controlar esse desejo da criança, né? Mas a gente tem uma reportagem sobre isso, para como a gente pode incentivar as crianças a gostar de coisas diferentes, coisas mais saudáveis, desde cedo. Veja só. A banana amassada pode até parecer um pouco esquisita no começo, mas é só a Karen insistir um pouquinho que logo o Rafael come com vontade. Ele se alimenta de frutas 2 vezes por dia e no almoço e no jantar de papinha de legumes. Tem brócolis, jiló, espinafre, alguns tubérculos, né? E aí tem as carnes, né? Carne e peixe e frango, mas sempre bem amassadinho, porque o bebê ainda está começando a introdução alimentar para ele não engasgar e não acontecer nenhum tipo de acidente. A introdução alimentar deve ser feita aos poucos. O Rafael estranhou a textura das frutas, mas nunca rejeitou nada. Mas isso tudo só começou no 6º mês de vida. Depois dos 6 meses, a criança passa a ter necessidade de alguns outros nutrientes. A primeira coisa que a gente introduz são as frutas. Primeiro em forma de suco, depois em forma de raspado da fruta ou de papinhas e só depois em pedaços. Geralmente a gente começa com uma fruta de cada vez, então a laranja, ela por hábito acaba sendo o primeiro suquinho, depois o suco da maçã, o suco da cenoura, eles podem ser introduzidos, tá? E depois que a criança já tiver experimentado um número razoável de frutas, a gente pode começar a fazer algumas misturas. Depois das frutas é possível começar a introduzir legumes, mas nada de tempero, quanto mais natural melhor. E é desse jeitinho que a Yasmin come. O prato colorido deixa qualquer adulto com água na boca. Aqui na casa da Priscila, eles seguiram à risca as recomendações da pediatra da Yasmin. Ela tem só 1 ano e 8 meses, mas até hoje não provou nenhum tipo de alimento com açúcar refinado. E todo esse esforço para proporcionar uma alimentação natural para ela tem valido a pena, porque ela come de tudo. Ela come chuchu, ela come berinjela, ela come abobrinha, come todos os legumes, né? Brócolis, couve-flor. Então a gente costuma variar bastante no dia a dia para não repetir, né? E ela ter vários alimentos diferentes. É importante lembrar que nem toda criança aceita esses alimentos, mas insistir é o segredo. Muitas vezes, o que a criança rejeita no início não é nem o sabor do alimento, e sim a textura. Ela não está acostumada com alimentos mais pastosos, que tenham alguma quantidade de fibra ou de pedacinhos, e isso, num primeiro momento, pode gerar uma rejeição pela criança. O ideal é que a gente ofereça esse alimento para a criança pelo menos de 6 a 8 vezes antes da gente entender que aquele sabor ou aquela textura não é agradável para a criança. Essa preocupação desde cedo é essencial para a saúde na vida adulta. Isso também, em muitos estudos, demonstram a diminuição do aparecimento de hipertensão arterial, do risco de diabetes, da obesidade. Então, além do ganho de paladar, a gente tem um ganho em saúde também, postergando o máximo possível a introdução do sal e do açúcar. Parece fácil, mas não é.
né? A gente substitui e fazer as crianças gostarem dessas coisas saudáveis. Mas pode partir da gente também um exemplo, né? E na nossa vida é possível substituir esses alimentos que notadamente fazem mal, como o excesso de açúcar, de carboidrato, por coisas que também nos dão prazer. Como fazer isso, Aline? Agora você vai ter que dar a dica pra gente. Então, primeiro, aquela imagem que a gente tinha visto, né, do G1 falando do açúcar, pode ser um açúcar de origem saudável, das frutas, dos próprios vegetais, dos cereais. Então, o arroz, a aveia, por exemplo, até uma pipoca de verdade, de panela, porque lembrando que a gente não pode deixar o corpo sem na dica de carboidrato. É assim, com exceções das dietas específicas que a sua nutricionista te passou. Mas a gente precisa de carboidrato vindo das frutas e dos legumes, porque o corpo necessita daquilo. Agora, o queijo e o derivado, né, do leite, ele tem cromo e proteína. Quando eu associo esses dois nutrientes, eu diminuo a vontade de doces e massas. Então, cortar um queijinho no meio da tarde para o seu café da tarde ajuda a diminuir o cortisol, o hormônio do estresse, que é quem ia dar vontade. Então, antes de dar vontade, a gente já está harmonizando esse hormônio antes. Um queijinho no meio da tarde. Um queijinho curado, então meia cura, canastra, emmental, nozes e castanhas, né? Amêndoas, castanha de caju, só do Pará, que é pra noite, porque ela produz melatonina, que é o hormônio do sono. Aí vai te deixar mais calminho. Então, castanha do Pará só à noite. Mas as outras castanhas, amêndoas e nozes, quando a gente associa com o chocolate 70%, potencializa ele em mais de 60 vezes para diminuir tanto o cortisol e melhorar a serotonina, que é o hormônio da felicidade. Olha só que bacana, hein? Chocolate 70% com amêndoas e tudo mais. Faz e bem. O morango, abacaxi, mamão e acerola são as principais frutas para poder melhorar o hormônio da felicidade e diminuir o hormônio do estresse, que iam dar esse gritinho na cabeça precisando de carboidrato. Então, a gente harmoniza eles antes para a gente ter o controle do que a gente vai comer. E aí, a última dica que eu te falei para a gente unir, então, gordura, carboidrato e crocância gera a sensação do hormônio de recompensa e prazer. Numa saladinha, pode colocar o molho pesto, que o pesto vai azeite, parmesão, alho, manjericão. Pode colocar uma sementinha por cima de semente de girassol ou lascazinha de castanha ou linhaça, que é mais em conta também. E aí você já comeu a salada que faz bem para a saúde, mas de uma forma mais prazerosa, mais gostosa. Muito legal. Aline, obrigado pela sua participação aqui, por essas dicas, que acho que muita gente anotou em casa aí para fazer, para ter prazer também nos alimentos saudáveis, que é muito importante. Obrigado pela sua participação. Valeu demais a sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Daqui a pouquinho tem Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti. A gente volta amanhã, 9 da manhã, 9 da noite, sempre com você aqui pela TV Evangelizar. Valeu demais, beijo, abraço, até amanhã, tchau.